Vamos fazer mais um probleminha. Bom, então aqui nós temos um probleminha, né? Um probleminha de massa, né? Uma massa de 5 quilos, distante de uma... ou melhor, distende uma mola de 2,45. No instante t igual a 0, a massa é solta e passa... é solta de 1,8 centímetros para baixo de uma posição de equilíbrio. Ou seja, está abaixo de uma posição de equilíbrio, uma velocidade direcionada para cima de 25 centímetros por segundo. Tá. Determine a função y de t que descreve o movimento subsequente, livre subsequente. Tá. É mais ou menos o modelo que a gente tem ali, né? Ele solta o peso num ponto de equilíbrio, né? Ele vai ter uma velocidade inicial para cima, e ele quer então calcular ele quer calcular, né? Ele quer descrever esse movimento subsequente. Tá? Vamos ver como é, que vem naquela ideia do simular, né? No grau A a gente falava em simular, então descrever o movimento subsequente é simular, ou seja, é obter, né, a y de t, ou seja, uma expressão para y de t. Isso é descrever o movimento subsequente. Então aqui ele vai fazer um trabalhinho da física, né? Então o peso, né, o módulo do peso, ele está dizendo o seguinte, que o módulo do peso é o módulo da força da mola, então mg igual a ky. Então nós temos aqui, começamos por essa equação, né? Então mg é a força da mola, e o ky é ou melhor, o mg é o peso e o ky é a força da mola. Então, o que ele pede? Ele pede para determinar a constante da mola. Para determinar a constante da mola, que é o K, aqui nós temos o seguinte, o mg é 5, 9,8 ele está considerando a constante gravitacional, e o K vezes 2,45. Dessa maneira, ele vai determinar a constante da mola, que é 20. Tá. Então, essa inicial, esse papinho inicial aqui, é para determinar a constante da mola. Tá? Porque a gente conhece o M, conhece o G, e queremos saber quem é o K, né? Ele distende, né? Ou seja, ele comprime a mola 2,45, então é possível determinar o K. Tá, então se nós temos o K, né? Supondo que não há nenhuma outra força, né? Então, na direção vertical, né? Ou seja, eu estou considerando a direção vertical, a minha força resultante é a força da mola. Então a força resultante MA é igual a menos KY, ou seja, porque ela está na direção vertical e ela está puxando para baixo, então menos KY. Né? E aí é aquela historinha, né? Quem é a aceleração? É a derivada segunda da posição, e aí ficou a massa, né? A massa vezes a derivada segunda, mais a constante da mola vezes o deslocamento, certo? Pois bem, então o M é 5 e o K, então o M é 5, que é a massa, que está dita aqui, e nós calculamos o K, que era 20, entrou aqui, certo? Essa equação aqui, não precisaria ter passado por todo esse processo aqui, né? A gente poderia ter obtido essa equação simplesmente pela equação do massa-mola, né? Ou seja, todo o sistema massa-mola. Né? No sistema massa-mola, eu sei que eu tenho my, né, derivada segunda, mais cy' mais ky igual a 0. Bom, eu não tenho uma força que puxa, né? Então, por isso, ou melhor, vou botar aqui um Fzão. Eu não tenho uma força que está puxando. O que seria uma força que está puxando constantemente? Seria, né, ele estaria tendo algo que puxasse. Ele está livre,
Então, se ele está livre, então f de t é igual a zero, que ele está livre, né? Ou seja, subsequente, eu descrever o movimento livre. Não tem amortecedor, então C é igual a zero. Tem um K, mas ele não disse quem era o K, então nós tínhamos que tirar o K daqui de dentro. Então, todo esse papo inicial foi para dizer quem era o K, porque o K não foi dito inicialmente, então a gente tem que tirar o K. Claro que aqui eu estou pegando um problema... Eu não vou pedir para vocês um problema que tem que dominar tanta física assim, né? Mas é um tremer, né? Uma entradinha do que vai ser as disciplinas de vibrações mecânicas, as disciplinas que vocês fazem por aí, né? Aí vocês têm que descobrir os Ks, né? Dessa parcela do KY. Tá. Pois bem. Então, nós, para resolver a nossa equação diferencial, nós vamos precisar de condições, né? Então, qual é a condição? A massa é solta, né, de um ponto a 8 centímetros da posição de equilíbrio. Então, ele vai puxar ela, né? Ele vai puxar ela. Então, aqui está a minha posição de equilíbrio. Aí ele vai, né? Aqui é a posição de equilíbrio. Então, ele vai puxar 8 centímetros e vai soltar. Então, ele vai ir para cima. Então, a minha posição inicial é em menos 8. Ou seja, eu puxei até menos 8 e soltei. Soltei com qual velocidade? Para cima. Né? De 25 centímetros por segundo. Então, nós temos a equação... nós temos o problema, né? A equação diferencial do problema montadinho, direitinho, bem tranquilo. Tá, então a primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar com a equação característica. Então, qual vai ser a minha equação característica? Né? 5m ao quadrado mais 20 vezes m, não tem, aqui é sem derivada, igual a zero. Tranquilo. Então, como é que eu vou resolver? Eu tenho que determinar o valor do m. Então, eu vou passar o 20 para o meu lado direito, vou isolar o m ao quadrado e vou chegar à conclusão que o m ao quadrado é igual a menos 4. Então, se o m ao quadrado é igual a menos 4, né? Então, o m é igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Aí, o que nós temos? Não tem raiz de menos 4. Você botar na calculadora, a calculadora vai dizer erro. Né? Não existe resposta para a raiz de menos 4 nos números reais. Né? E eu quis pegar um problema físico, com toda uma física envolvendo, para mostrar que não consegui obter uma resposta para a solução característica. Então, né, nós temos que recorrer a um conceito, a uma parte da matemática chamada de, né, um capítulo da matemática bem interessante chamado números complexos. Bom, os números complexos, né, eles respondem ao problema da raiz de número negativo, com o que a gente chama de unidade imaginária. Né? A unidade imaginária, I, né, ela corresponde à raiz quadrada de menos 1. E aí, então, nós vamos conseguir descrever, né, números que vão ser raízes de números negativos. Vamos ver o seguinte. Então, I é uma raiz, é uma unidade imaginária. Né? Então, I ao quadrado é igual a menos 1. Né? Porque I corresponde à raiz de menos 1. Também pode ser J. Em alguns livros, eu sei que o pessoal da engenharia elétrica gosta mais do J. Né? Quando eu fiz uma das disciplinas que eu fiz envolvendo variável complexa na minha vida, a gente usou J. Né? Depois eu fiz outra disciplina e a gente usava I. Tanto faz. Né? Então, o J também pode ser usado como unidade imaginária. Tá? E quando eu estou falando de raiz de menos 4,
eu vou falar de quem? Da raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Então, raiz de 4 vezes raiz de menos i. Então, vai ficar 2i. Então, 2i, ele é chamado de imaginário puro. Por quê? Porque ele só tem parte complexa. Ou seja, ele não tem parte real. Ah, professor, mas o 2 não é real? Não. Porque é um número complexo, né? Então, o que é um número complexo? O número complexo ele vai ser composto de uma parte real e de uma parte imaginária. Né? Ou seja, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, Z, um número complexo, ele vai ter a parte real A e a parte imaginária BI. Né? Então, antes de falar da identidade de Euler, aqui tem bastante coisa que eu acho que a gente tem que falar antes de falar da identidade. Então, assim, ó, quando eu estou falando de número complexo, eu posso escrever ele na forma de Z igual a mais BI. Né? Então, vou botar aqui alguns exemplos. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, o número 2i. O 2i é 0, mas 2i então, né? Então, a parte real desse, vamos botar aqui. A parte real é 0. E a parte imaginária é igual a 2. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Vou pegar outro exemplo aqui. Vou botar aqui Z igual a 5 menos 2i. Então, a parte real é 5 e a parte imaginária é igual a menos 2. Então, é bem simples, né? Identificar a parte real e o que é a parte imaginária. Então, ele é a gente diz que o 2i é um imaginário puro, né? E esse número aqui, menos 2i, é um imaginário, ele não é ele é um número complexo. Ou seja, ele vai ter uma parte real e ele vai ter uma parte imaginária. Tá? Então, esse tipo de situação pode vir a acontecer, né? Pode vir a acontecer. E a gente diz também que nós podemos ter números complexos conjugados. São os conjugados. Como assim? Por exemplo, qual seria o conjugado do número... Então, do número Z igual a 5 menos 2i. Muito simples. Z igual a 5 mais 2i. Tá? Então, o conjugado, ele muda o sinal do meio. Tá? Ele muda o sinal do meio. Então, o conjugado do número complexo, ele muda o sinal do meio. Tá? Isso é uma anotação, isso é um vocabulário que acontece. Eu vou encerrando por aqui, que daí não deve ter muita coisa aqui que a gente teria que comentar, né? E aí eu vou deixar para o vídeo da semana que vem. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, o que acontece assim basicamente? Tudo que nós vamos, tudo que acontece, né? Vamos dizer assim, porque assim, ó. Quando eu tenho raízes complexas, quando eu tenho uma raiz que é complexa, ou seja, raízes não reais,
Então, eu vou escrever elas nesse formato, né? Com uma parte real e uma parte imaginária. E elas sempre vão ser conjugadas. Quando eu tenho duas raízes complexas, elas são raízes conjugadas. Isso aqui é sempre, tá? Eu estou usando a palavra sempre, que é uma palavra cara. Quando isso acontece, eu tenho que ver o seguinte: o A é sempre a parte real. E o B é a parte imaginária. Então, você repara que aqui eu tenho E na AX. Então, o A é a parte real. E o B é a parte imaginária. Então, essa passagem que a gente faz do número complexo para trigonometria ocorre pela relação. Essa relação de não entrar no mérito, da onde ela vem, e ela é simples, tá? Né? Mas eu não vou demonstrar. Ela que faz essa passagem, né? Entre o exponencial, faz a relação do exponencial do número complexo com a trigonometria, tá? E quando eu passo, e é ela que é responsável por fazer essa passagem para a trigonometria, e também ela é mesma responsável por desaparecer com a unidade imaginária, porque quando eu tenho essa situação aqui, eu não estou usando a unidade imaginária, né? Então, só para finalizar o problema que nós tínhamos ali, né? Então, a gente tinha o problema do 5, y duas linhas, mais 20y igual a 0. Então, 5m ao quadrado mais 20 igual a 0. Então, o m ficou raiz, mais ou menos raiz de menos 4, m ficou mais ou menos 2i. Então, a parte real é 0. O b é 2, né? Mais e menos 2. Essa aqui é a minha parte imaginária. Quando eu vou pegar a minha parte real, eu vou ter que, né, eu tenho que considerar o sinal. Quando eu vou pegar a parte imaginária, eu vou apenas pegar o valor absoluto. Quando eu pego o valor absoluto, eu só estou pegando o valor sem o sinal. Então, como fica a solução? A solução que nós escrevemos aqui é E na AX, então vai ficar E na AT, que a nossa variável aqui é tempo, né? C1 cosseno de BT mais C2 seno de BT. Então, vai ficar YT igual a E. Na A, o A vale 0. C1 cosseno de B, que é 2 vezes T, mais C2 seno de 2 vezes T. Bom, E na 0 é 1, então a minha solução final vai ser C1 cosseno de 2T mais C2 seno de 2T. E aí nós temos a solução da nossa equação diferencial. Certo? Bom, eu